Imagine uma paisagem onde a história está se desenrolando diante de nossos olhos, onde cada momento é preenchido com manobras estratégicas e decisões que podem moldar o futuro. Esta é a situação atual que se desenrola na região de Donetsk, e além, um conto de avanços e recuos, de estratégias ousadas e desenvolvimentos surpreendentes. Hoje vamos nos aprofundar nesse ambiente dinâmico, explorando os avanços recentes e a narrativa intrigante que está sendo silenciosamente escrita nas sombras de eventos maiores. Começamos nossa jornada no sul de Donetsk, onde o exército russo tem feito progressos notáveis. Relatos recentes destacam avanços entre Rifnopil e Novosilka, capturando posições cruciais e se aproximando da cidade de Novopil. É um lugar onde os próprios nomes, como Novosilka e Rifnopil, se fundem para contar uma história de significado geográfico e tático. Os russos estão se aproximando e, por 2 dias consecutivos, relataram progresso nessa direção, sugerindo mais do que apenas avanços posicionais. Poderia haver uma intenção maior por trás desses movimentos? O exército russo está de olho em Novopil ou até mesmo em Selianoli? Enquanto essas perguntas pairam, a situação permanece fluida e imprevisível. Mudando nosso foco um pouco mais ao norte, encontramos Kotlyarivka, uma cidade que discutimos anteriormente. Lá, o exército russo havia avançado em direção aos flancos, forçando uma retirada estratégica ucraniana. A cidade, outrora uma área cinzenta, agora parece estar sob controle russo, de acordo com várias fontes. Este desenvolvimento aproxima os russos da fronteira da região de Donetsk, um movimento de peso simbólico significativo. A fronteira agora está ao alcance, e com Kotlyarivka capturada, o caminho está aberto. No entanto, ao ponderarmos a importância dessas travessias em termos de comunicação e controle, fica claro que, para as forças russas, capturar a totalidade de Donetsk tem um fascínio particular. O valor simbólico de alcançar este marco não pode ser subestimado. À medida que os dias se desenrolam, os russos conseguirão cruzar este ponto, solidificando sua presença. É uma narrativa marcada por espaços abertos e posições estratégicas, onde cada avanço pode inclinar a balança. A história não termina aqui. Avançamos para outro ponto de interesse, a região ao redor de Tarasivka. Aqui, os russos abriram uma faixa distinta de avanço, empurrando em direção a Staramykolivka, Suabalka e ainda mais ao norte. Esta ofensiva criou uma cunha, uma oportunidade para os russos exercerem pressão em múltiplas frentes. A captura de Novo-Helenivka, uma cidade agora predominantemente sob controle russo, permite movimento contínuo ao longo de uma rota crítica, levando aos flancos de Konstantinivka. À medida que os russos avançam, desenvolvem um aperto em torno da área de Staramykolivka, onde as linhas de suprimento ucranianas enfrentam crescente tensão. Este avanço estratégico poderia forçar as tropas ucranianas a recuar, permitindo aos russos consolidar seu domínio. É um jogo de xadrez em um vasto tabuleiro, onde cada movimento é calculado e cada peça importa. A importância deste ponto se estende ainda mais, à medida que garantir os flancos de Toretsk se torna essencial para os russos, garantindo que, se recapturarem a cidade, evitem a dinâmica vista no início deste ano, quando a Ucrânia brevemente retomou o controle. O objetivo maior paira à distância. Konstantinivka, uma cidade de importância estratégica, onde as forças russas têm aplicado pressão de várias direções. Cada eixo de avanço apresenta seus próprios desafios, marcado por fortificações ucranianas e resistência feroz. No entanto, a possibilidade de pressionar pelo sul, onde as defesas são menos fortificadas, oferece um vislumbre de oportunidade para as forças russas. À medida que a narrativa se desenrola, a captura de Novo-Helenivka se torna um ponto crucial, permitindo que os russos avancem a oeste de Sari por Starmykhalivka, enquanto mantêm o impulso em direção a Yabovka. Esta batalha pelo controle levou tempo, com remanescentes da presença ucraniana ainda nos arredores, sugerindo uma fase de consolidação e limpeza. Cada movimento é observado de perto, enquanto as linhas de frente mudam e as estratégias evoluem. Os próximos dias serão cruciais, enquanto antecipamos os próximos passos do exército russo nesta ofensiva em andamento. Em
meio a este pano de fundo, voltamos nossa atenção para Grigorífka, um local que revisitamos antes. Aqui, o exército russo está pressionando fortemente contra as forças ucranianas, mantendo-se nas ruínas ocidentais. Relatos recentes de novos avanços ao sul de Grigorífka destacam a luta contínua. Esta batalha está intrinsecamente ligada ao quadro estratégico maior em Sibersk, uma fortaleza importante para o exército ucraniano. Apesar da pressão implacável do lado russo, tanto do leste quanto do sul, a defesa ucraniana provou ser formidável. É um testemunho da resiliência e determinação das forças ucranianas, onde cada posição é marcada por coragem e tenacidade. A defesa de Sibersk se destaca como um capítulo notável neste conflito, atraindo a atenção de fontes russas e ucranianas. A capacidade de resistir a uma pressão significativa, mesmo sem bastiões defensivos maciços, é um testemunho da força e determinação do exército ucraniano. Grigorífka serve como um exemplo, transformada em ruínas, mas ainda mantendo um grau de defesa. Histórias semelhantes se desenrolam em lugares como Spirny e Vilogorivka, ilustrando uma campanha marcada por resistência e resiliência. No grande esquema das coisas, o exército russo está fazendo progressos, mas a um custo, enquanto capturam posições-chave enfrentando resistência. A eventual captura de Sibersk parece provável, mas somente após um esforço prolongado e determinado. Esta narrativa não é sobre criticar as táticas russas, mas sim destacar a formidável defesa ucraniana que capturou a atenção de ambos os lados. Ao encerrarmos este conto, nos encontramos contemplando a região de Kursk, onde a pequena cidade de Busty se torna o ponto focal. Relatos recentes sugerem operações ucranianas em Tetkino, onde certas casas nos arredores foram capturadas. Este pequeno, mas significativo ganho adiciona outra camada à história em desenvolvimento. Enquanto essas operações podem parecer limitadas em escopo e recursos, elas levantam questões sobre sua intenção estratégica. O que está por trás dessas manobras? É um movimento para manter uma presença dentro de Kursk, para evitar que os russos declarem controle completo sobre a região? Ou talvez seja uma estratégia para manter as forças russas ocupadas, impedindo-as de reforçar outras frentes? As perguntas permanecem, assim como a intriga. Em meio a esses desenvolvimentos, voltamos nossa atenção para um relatório do Kiev Independent, lançando luz sobre os desafios enfrentados pelo exército ucraniano em termos de defesa aérea. A necessidade de sistemas Patriot é destacada, com a Ucrânia possuindo 6, mas necessitando de mais para cobrir as principais cidades de forma eficaz. A questão da munição se torna uma preocupação urgente, enquanto a produção global não atende às necessidades da Ucrânia. Este artigo serve como um lembrete das complexidades e desafios enfrentados neste conflito, oferecendo um vislumbre dos obstáculos logísticos que acompanham operações militares. Ao concluirmos esta exploração, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo onde cada decisão carrega peso, onde cada movimento é escrutinado, como esses eventos em desenvolvimento moldarão o futuro? Inscreva-se em nosso canal para mais insights e fique atento enquanto continuamos a desvendar as camadas desta narrativa intricada. Seu engajamento alimenta nossa jornada e estamos ansiosos para explorar mais com você. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima vez. Continue questionando, continue explorando e mantenha-se informado. Em meio ao pano de fundo de manobras estratégicas e eventos em desenvolvimento, mergulhamos mais fundo na intrincada teia de avanços militares e disputas territoriais. A paisagem do conflito está em constante evolução, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos que exigem nossa atenção e compreensão. À medida que continuamos essa jornada, nos encontramos atraídos para o coração da ação, onde decisões são tomadas e futuros são determinados. No sul de Donetsk, os avanços recentes do exército russo prepararam o cenário para uma série de movimentos consequentes. Seu progresso entre Rifnopil e Novosilka não apenas assegurou posições importantes, mas também os aproximou de Novopil, uma cidade que detém tanto significado estratégico quanto simbólico. A fusão de nomes como Novosilka e Rifnopil conta uma história de importância tática,
uma narrativa que está se desenrolando a cada dia que passa. Os russos têm relatado progresso consistente, sugerindo que esses não são meros ganhos posicionais, mas parte de uma estratégia maior. Poderia haver um esforço concentrado para capturar Novopil, ou até mesmo avançar em direção a Selianole. Essas possibilidades adicionam camadas à história em desenvolvimento, convidando a especulação e análise. Ao mudarmos nosso foco um pouco mais ao norte, revisitamos os desenvolvimentos em Kotlyarivka, uma cidade que tem estado no centro de recentes avanços. O avanço do exército russo em direção aos flancos forçou uma retirada estratégica das forças ucranianas, transformando o que antes era uma área contestada em um ponto de controle. Com Kotlyarivka, agora sob controle russo, o caminho para a fronteira da região de Donetsk está aberto, um movimento que carrega um peso simbólico significativo. Alcançar essa fronteira tem um valor imenso para as forças russas, tanto estratégica quanto simbolicamente. Representa um marco em seus objetivos mais amplos, um passo em direção ao cumprimento de suas metas na região. À medida que continuamos a monitorar esses avanços, somos lembrados das dinâmicas sempre presentes de controle e resistência, onde cada movimento carrega implicações para o futuro. A narrativa continua a se desenrolar enquanto exploramos outro ponto de interesse, a região ao redor de Tarasivka. Aqui, as forças russas estabeleceram uma clara linha de avanço, empurrando em direção a múltiplos alvos estratégicos. Seus movimentos em direção a Staramykolivka, Suabalka e mais ao norte refletem um esforço calculado para exercer pressão sobre as posições ucranianas. A captura de Novohelenivka, agora predominantemente sob controle russo, proporciona uma vantagem estratégica, permitindo movimento adicional ao longo de rotas-chave. Este desenvolvimento não apenas facilita avanços em direção a Konstantinivka, mas também permite que os russos apliquem pressão sobre Staramykolivka. Nesta área, as linhas de suprimento ucranianas enfrentam desafios crescentes, à medida que os russos procuram consolidar seu domínio. O avanço estratégico pode forçar as tropas ucranianas a recuar, proporcionando aos russos uma oportunidade para garantir seus ganhos. É um movimento calculado em um jogo de xadrez mais amplo, onde cada peça desempenha um papel crucial na narrativa em desenvolvimento. A importância deste ponto se estende além dos ganhos imediatos, à medida que garantir os flancos de Toretsk se torna uma prioridade para as forças russas. Isso garante que, se recapturarem a cidade, evitem as complexidades vistas anteriormente, quando a Ucrânia retomou o controle. O objetivo maior permanece Konstantinivka, uma cidade de importância estratégica. As forças russas têm exercido pressão de várias direções, cada uma apresentando seu próprio conjunto de desafios. A possibilidade de pressionar pelo sul, onde as defesas são menos fortificadas, oferece uma potencial abertura, proporcionando um caminho em direção à realização de seus objetivos. À medida que a narrativa continua a se desenrolar, a captura de Novohelenivka se torna um momento crucial, permitindo que os russos avancem para o oeste enquanto mantêm o impulso em direção a Yablovka. Esta batalha pelo controle tem sido contínua, com remanescentes da presença ucraniana ainda nos arredores, sugerindo uma fase de consolidação e limpeza. Cada movimento é observado de perto, enquanto as linhas de frente mudam e as estratégias evoluem. Os próximos dias serão cruciais, enquanto antecipamos os próximos passos do exército russo nesta ofensiva em andamento. Em meio a este pano de fundo, voltamos nossa atenção para Grigorivka, outro ponto crítico na história em desenvolvimento. Aqui o exército russo está exercendo pressão significativa sobre as forças ucranianas, mantendo-se nas ruínas ocidentais. Relatos recentes de novos avanços ao sul de Grigorivka destacam a luta contínua. Esta batalha está intrinsecamente ligada ao quadro estratégico maior em Siversk, uma fortaleza importante para o exército ucraniano. Apesar da pressão implacável do lado russo, tanto do leste quanto do sul, a defesa ucraniana provou ser formidável. É um testemunho da resiliência e determinação das forças ucranianas, onde cada posição é marcada por coragem e tenacidade. A defesa de Siversk se destaca como um capítulo notável neste conflito, atraindo a atenção de fontes russas e ucranianas. A capacidade de resistir a uma pressão significativa
mesmo sem bastiões defensivos maciços, é um testemunho da força e determinação do exército ucraniano. Grigorivka serve como um exemplo, transformada em ruínas, mas ainda mantendo um grau de defesa. Histórias semelhantes se desenrolam em lugares como Spirny e Vilogorivka, ilustrando uma campanha marcada por resistência e resiliência. No grande esquema das coisas, o exército russo está fazendo progressos, mas a um custo, enquanto capturam posições-chave enfrentando resistência. A eventual captura de Sibersk parece provável, mas somente após um esforço prolongado e determinado. Esta narrativa não é sobre criticar as táticas russas, mas sim destacar a formidável defesa ucraniana que capturou a atenção de ambos os lados. Ao encerrarmos este conto, nos encontramos contemplando a região de Kursk, onde a pequena cidade de Busty se torna o ponto focal. Relatos recentes sugerem operações ucranianas em Tetkino, onde certas casas nos arredores foram capturadas. Este pequeno, mas significativo, ganho adiciona outra camada à história em desenvolvimento. Enquanto essas operações podem parecer limitadas em escopo e recursos, elas levantam questões sobre sua intenção estratégica. O que está por trás dessas manobras? É um movimento para manter uma presença dentro de Kursk, para evitar que os russos declarem controle completo sobre a região? Ou talvez seja uma estratégia para manter as forças russas ocupadas, impedindo-as de reforçar outras frentes? As perguntas permanecem, assim como a intriga. Em meio a esses desenvolvimentos, voltamos nossa atenção para um relatório do Kiev Independent, lançando luz sobre os desafios enfrentados pelo exército ucraniano em termos de defesa aérea. A necessidade de sistemas Patriot é destacada, com a Ucrânia possuindo 6, mas necessitando de mais para cobrir as principais cidades de forma eficaz. A questão da munição se torna uma preocupação urgente, enquanto a produção global não atende às necessidades da Ucrânia. Este artigo serve como um lembrete das complexidades e desafios enfrentados neste conflito, oferecendo um vislumbre dos obstáculos logísticos que acompanham operações militares. Ao concluirmos esta exploração, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo onde cada decisão carrega peso, onde cada movimento é escrutinado, como esses eventos em desenvolvimento moldarão o futuro? Inscreva-se em nosso canal para mais insights e fique atento enquanto continuamos a desvendar as camadas desta narrativa intricada. Seu engajamento alimenta nossa jornada e estamos ansiosos para explorar mais com você. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima vez. Continue questionando, continue explorando e mantenha-se informado. À medida que nos aventuramos mais no coração da narrativa, as complexidades dos eventos em desenvolvimento continuam a cativar nossa atenção. Cada movimento, cada decisão, ecoa pelos corredores da história, moldando os contornos do futuro de maneiras vistas e não vistas. Esta é uma história de estratégia e resiliência, onde os riscos são altos e os desfechos incertos. Nossa jornada nos leva de volta ao sul de Donetsk, uma região onde o exército russo tem feito avanços significativos. Seus avanços recentes perto de Rifnopil e Novosilka não apenas garantiram posições-chave, mas também os aproximaram de Novopil. Esta pequena cidade detém tanto importância estratégica quanto simbólica. Seu nome uma mistura de Novosilka e Rifnopil, refletindo a intrincada tapeçaria de manobras táticas. Por 2 dias consecutivos, as forças russas relataram progresso nessa direção, sugerindo um esforço calculado para alcançar mais do que apenas ganhos posicionais. Poderia haver uma intenção maior por trás desses movimentos, talvez com um olhar voltado para capturar Novopil ou até mesmo alcançar mais longe em direção a Selianole. Essas possibilidades adicionam camadas à história em desenvolvimento, convidando à especulação e análise. Ao mudarmos nosso foco um pouco mais ao norte, revisitamos os desenvolvimentos em Kotlyarivka, uma cidade que tem estado no centro de recentes avanços. O avanço do exército russo em direção aos flancos forçou uma retirada estratégica das forças ucranianas, transformando o que antes era uma área contestada em um ponto de controle. Com Kotlyarivka agora sob controle russo, o caminho para a fronteira da região de Donetsk está aberto. Um movimento que carrega um peso simbólico significativo. Alcançar essa fronteira
tem um valor imenso para as forças russas, tanto estratégica quanto simbolicamente. Representa um marco em seus objetivos mais amplos, um passo em direção ao cumprimento de suas metas na região. À medida que continuamos a monitorar esses avanços, somos lembrados das dinâmicas sempre presentes de controle e resistência, onde cada movimento carrega implicações para o futuro. A narrativa continua a se desenrolar enquanto exploramos outro ponto de interesse, a região ao redor de Tarazivka. Aqui, as forças russas estabeleceram uma clara linha de avanço, empurrando em direção a múltiplos alvos estratégicos. Seus movimentos em direção a Stara-Mykolivka, Suabalka e mais ao norte refletem um esforço calculado para exercer pressão sobre as posições ucranianas. A captura de Novohelenivka, agora predominantemente sob controle russo, proporciona uma vantagem estratégica, permitindo movimento adicional ao longo de rotas-chave. Este desenvolvimento não apenas facilita avanços em direção a Konstantinivka, mas também permite que os russos apliquem pressão sobre Stara-Mykolivka. Nesta área, as linhas de suprimento ucranianas enfrentam desafios crescentes, à medida que os russos procuram consolidar seu domínio. O avanço estratégico pode forçar as tropas ucranianas a recuar, proporcionando aos russos uma oportunidade para garantir seus ganhos. É um movimento calculado em um jogo de xadrez mais amplo, onde cada peça desempenha um papel crucial na narrativa em desenvolvimento. A importância deste ponto se estende além dos ganhos imediatos, à medida que garantir os flancos de Toretsk se torna uma prioridade para as forças russas. Isso garante que, se recapturarem a cidade, evitem as complexidades vistas anteriormente, quando a Ucrânia retomou o controle. O objetivo maior permanece Konstantinivka, uma cidade de importância estratégica. As forças russas têm exercido pressão de várias direções, cada uma apresentando seu próprio conjunto de desafios. A possibilidade de pressionar pelo sul, onde as defesas são menos fortificadas, oferece uma potencial abertura, proporcionando um caminho em direção à realização de seus objetivos. À medida que a narrativa continua a se desenrolar, a captura de Novohelenivka se torna um momento crucial, permitindo que os russos avancem para o oeste, enquanto mantêm um impulso em direção a Yablivka. Esta batalha pelo controle tem sido contínua, com remanescentes da presença ucraniana ainda nos arredores, sugerindo uma fase de consolidação e limpeza. Cada movimento é observado de perto, enquanto as linhas de frente mudam e as estratégias evoluem. Os próximos dias serão cruciais, enquanto antecipamos os próximos passos do exército russo nesta ofensiva em andamento. Em meio a este pano de fundo, voltamos nossa atenção para Grigorivka, outro ponto crítico na história em desenvolvimento. Aqui, o exército russo está exercendo pressão significativa sobre as forças ucranianas, mantendo-se nas ruínas ocidentais. Relatos recentes de novos avanços ao sul de Grigorivka destacam a luta contínua. Esta batalha está intrinsecamente ligada ao quadro estratégico maior em Sibersk, uma fortaleza importante para o exército ucraniano. Apesar da pressão implacável do lado russo, tanto do leste quanto do sul, a defesa ucraniana provou ser formidável. É um testemunho da resiliência e determinação das forças ucranianas, onde cada posição é marcada por coragem e tenacidade. A defesa de Sibersk se destaca como um capítulo notável neste conflito, atraindo a atenção de fontes russas e ucranianas. A capacidade de resistir a uma pressão significativa, mesmo sem bastiões defensivos maciços, é um testemunho da força e determinação do exército ucraniano. Grigorivka serve como um exemplo, transformada em ruínas, mas ainda mantendo um grau de defesa. Histórias semelhantes se desenrolam em lugares como Spirne e Vilogorivka, ilustrando uma campanha marcada por resistência e resiliência. No grande esquema das coisas, o exército russo está fazendo progressos, mas a um custo, enquanto capturam posições-chave enfrentando resistência. A eventual captura de Sibersk parece provável, mas somente após um esforço prolongado e determinado. Esta narrativa não é sobre criticar as táticas russas, mas sim destacar a formidável defesa ucraniana que capturou a atenção de ambos os lados. Ao encerrarmos este conto, nos encontramos contemplando a região de Kursk,
onde a pequena cidade de Busty se torna o ponto focal. Relatos recentes sugerem operações ucranianas em Tetkino, onde certas casas nos arredores foram capturadas. Este pequeno, mas significativo, ganho adiciona outra camada à história em desenvolvimento. Enquanto essas operações podem parecer limitadas em escopo e recursos, elas levantam questões sobre sua intenção estratégica. O que está por trás dessas manobras? É um movimento para manter uma presença dentro de Kursk, para evitar que os russos declarem controle completo sobre a região? Ou talvez seja uma estratégia para manter as forças russas ocupadas, impedindo-as de reforçar outras frentes? As perguntas permanecem, assim como a intriga. Em meio a esses desenvolvimentos, voltamos nossa atenção para um relatório do Kiev Independent, lançando luz sobre os desafios enfrentados pelo exército ucraniano em termos de defesa aérea. A necessidade de sistemas Patriot é destacada, com a Ucrânia possuindo 6, mas necessitando de mais para cobrir as principais cidades de forma eficaz. A questão da munição se torna uma preocupação urgente, enquanto a produção global não atende às necessidades da Ucrânia. Este artigo serve como um lembrete das complexidades e desafios enfrentados neste conflito, oferecendo um vislumbre dos obstáculos logísticos que acompanham operações militares. Ao concluirmos esta exploração, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo onde cada decisão carrega peso, onde cada movimento é escrutinado, como esses eventos em desenvolvimento moldarão o futuro? Inscreva-se em nosso canal para mais insights e fique atento enquanto continuamos a desvendar as camadas desta narrativa intricada. Seu engajamento alimenta nossa jornada e estamos ansiosos para explorar mais com você. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima vez. Continue questionando, continue explorando e mantenha-se informado.